que você É pensa sobre essas coisas? Muita coisa, na verdade. Isso é pra mim? Essa é pra você, pô. Acho que tem que lavar aqui. Tem que fazer um pro Matheus também. Deixa eu lá. Mas é muita coisa. Às vezes eu penso que é quase uma mágica isso que você falou, né? Muita coisa acontecendo, né? E é tão raro a gente fazer alguma exposição que possa mostrar não somente as obras, mas uma ideia de processo que seja em vídeo, em texto, em fala do curador, como você mesmo falou, né? A gente ter tempo para isso, né? Porque eu também acho que a exposição na fundação é uma conquista de tempo, né? Olha quanta coisa que está acontecendo, né? Você fotografou todas as... Ó, você veio aqui, você escolheu os trabalhos, 238 pinturas. 238 pinturas. Aí tava... Eu já não vi, eu não vejo mais nada, né? Aí a gente fez a fotografia das coisas, você vai escrever, fez a tipografia, ainda falta colocar a célula tronco lá. Tá falando das colagens, falou dos livros, falou do cinema, dos objetos e tal, né? Você tem isso também na sua casa, né? Olha quanta coisa que tem na sua casa, né? Você dança, ele dança, hein? Dança, desenha, né? Faz xilogravura, gravura em metal, tem todo um... Quer dizer, a gente não tem noção disso, né? Desse tempo que é oferecido para as pessoas, né? Eu acho que é por aí mesmo, a ideia de uma eterna colagem, né? Tem essa outra questão também, que daí a gente tem que fotografar antes de tirar da parede, em alguns casos, que é quando existe essa associação de algum objeto à pintura, né? E a gente pode até, agora eu estou pensando aqui, fotografar essa situação que existe no ateliê, como também um norte, sabe, para montagem. Porque a gente está, quando a gente falou assim desses conjuntos, é mais para a gente, sei lá, organizar o pensamento, assim, desses núcleos, vamos dizer, de imagem. Mas eu não sei se é a melhor direção na exposição agrupar essas coisas, porque eu acho que ficou uma coisa muito, primeiro que óbvia, redundante, então, sei lá, você põe todos os retratos juntos, depois todas as paisagens, sabe? E eu acho que a gente perde com isso, eu acho que a gente falseia, na verdade, o sentido da tua obra, que não é... Você não faz as coisas separadamente, na verdade todas essas coisas acontecem simultaneamente e num pensamento que está cruzando todas essas coisas. Eu acho que o grande interesse, para mim, né, quer dizer, um dos grandes interesses da sua obra, que está presente muito naquele livro que a gente expôs recentemente, né, é esse pensar visual, como você relaciona imagens de naturezas muito diferentes, de contextos diferentes, né, de dimensões diferentes, e você propõe um pensamento, uma integração entre essas realidades aparentemente independentes, né? Se ela tem uma imagem de
de uma nebulosa, né? De uma galáxia, de um inseto, de um OVNI pairando em cima de um navio e um ninho de passarinho. Quer dizer, o que tudo isso tem em comum? De que forma todas essas realidades se conectam, né? É claro que em algum momento pode ser interessante, sei lá, se fazer uma revoada de mariposa, assim, né? 20 pinturas de mariposa e um retrato seu no meio, sei Que lá. é isso, é a criação sua também, né? Como criador, acho que isso é legal, né? Eu acho que a gente pode ter essa liberdade, mas também eu acho muito mais interessante ter uma situação como essa, assim, que está já no ateliê. Você ter uma paisagem com um retrato, com um OVNI, sabe, com um passarinho. É porque lembra, parece uma biblioteca, né? Exato. Então acho que a gente até seria muito legal fotografar mesmo, antes de começar a mexer, fotografar essas paredes, como elas estão, sabe? E isso pode dar uma direção, acho, muito boa para a montagem da exposição, né? O que você acha, querido? Aí eu concordo. Eu até ia falar, né? Hoje mesmo eu estava olhando, eu falei, nossa, mas Concordo. além dessa dinâmica dele, tem a dinâmica da pintura, porque aqui você vê essa pintura e daqui a pouco você vê essa. Que é uma outra forma de pintar, Sim. né? E aí eu estava olhando as coisas novas dele ali, né? E eu falo, gente... E aí, essas associações agora, é que vocês não viram lá em cima, mas agora tem as coisas em cima Sim, eu vi das madeiras, da outra né? vez, Então é muito bacana, além dos colares, né? Sim. Estava pensando ontem, vendo, né, as imagens da exposição, pensando no texto, assim, pensando na ideia de atol. Eu acho que seria muito importante ter, junto com as pinturas, numa vitrine, em algum lugar, alguns livros de colagem. Eu acho que eles podem ajudar a entender a pintura dentro do teu universo de pensamento, assim, porque a gente vai ter ali na exposição muitos conjuntos que se relacionam, se misturam, né, na montagem que a gente propôs. Então tem as crateras de meteoro, tem os vulcões, os incêndios, os OVNIs, os pássaros, os ninhos, as casas, os retratos, né? As penas, as mariposas, as paisagens, né? Os barcos, enfim, todas esses universos, né, de imagem, e que na verdade eles estabelecem uma relação significativa, uma conexão que na relação justamente se faz simbólica, né? Porque uma coisa é você olhar cada uma dessas pinturas isoladamente, outra é você entendê-las como partes de um conjunto de imagens que na verdade revelam um pensamento, né? E uma curiosidade também pelas coisas do mundo, da existência. E eu acho que isso está muito presente nos teus cadernos de colagem, porque também os cadernos de colagem revelam um elemento que, a meu ver, é importante para compreender também a sua pintura, que é a tua relação com a fotografia e com as ilustrações de livro, né? Porque você muitas vezes parte desses livros ilustrados, desses livros sobre natureza, sobre aves, paisagens, geografia, né? Ou arqueologia, você parte dessas imagens fotográficas para construir a sua pintura. E eu acho interessante, talvez, ter na exposição esse universo do livro, da fotografia, da colagem, que talvez seja o primeiro lugar, né, dentro do seu processo de trabalho, onde essas relações
começam a ser estabelecidas entre imagens de diferentes origens, ou de diferentes categorias, vamos dizer. E aí você começa a entender, porque eu acho que assim, tem uma coisa para a pessoa que vai à tua exposição, que é, enfim, ver a pintura em si mesma, né, qualidade pictórica, qualidade da matéria, do corpo da pintura, do gesto, da construção, tudo, mas tem uma coisa que vai além disso, que é todo o pensamento que você revela através desse conjunto de imagens, né? De como você está, na verdade, olhando para uma infinidade de manifestações, assim, encontrando uma relação entre essas múltiplas imagens, né? Então, o que tem a ver um pássaro pousado num galho com um vulcão em erupção e com uma mariposa morta e uma cratera de meteoro e um incêndio num barco e um retrato dos seus pais, quer dizer, como essas coisas todas se conectam dentro de um sentido, né? Então acho que a colagem, os livros de colagem podem trazer talvez um elemento importante para compreender que essas pinturas, na verdade, elas acontecem simultaneamente também, porque a pessoa pode ser levada a pensar que você se dedicou a determinados temas isoladamente. Então teve uma época que você ficou só pintando vulcão, outra época só ninho de passarinho, e na verdade você transita entre todos esses temas de uma forma meio errática, assim, né? Exatamente. Mas sempre voltando, sempre revisitando cada tema desse. Para mim isso tem um significado importante, assim. Primeiro porque revela qual que é a estrutura do pensamento artístico, que não é um pensamento linear, né? Mas é um pensamento ramificado, é um pensamento mais florestal, vamos dizer assim. E por outro lado, também revela a qualidade da tua percepção, quer dizer, os teus achados, vamos dizer assim, como é que, a partir dessas relações erráticas, como eu disse, você encontra ou descobre sentidos, né? Às vezes não imaginados entre elementos tão díspares, né? E esses sentidos produzem uma espécie de simbologia, né? Uma espécie de significado que é mais interno também. Ele não é um significado necessariamente objetivo, né? Mas ele é algo que corresponde às conexões que você encontra em você mesmo, né? Quer dizer, cada uma dessas imagens, elas produzem em você um tipo de sensação, um tipo de emoção, um tipo de inteligência, vamos dizer, Legal. que reverberam com outras emoções, outras sensações, outras inteligências que você também carrega contigo, né? Pô, a gente podia começar então, né? Eu não sei nem por onde. Eu começaria pela essa sala aqui. Tudo! Nossa, que vocês fizeram vários... Tem vários recortes aí, Sim. né? Acho que poderia pegar um recorte e aí trabalhar em cima. Porque aí o olho vai já... é paisagem. Vai separando. É retrato. Aí você já vai... Sim. Eu teria uma coisa pra gente começar, se você topar, que são essas paisagens fragmentadas, que elas são juntas. Sim. Eu nunca consegui mostrar. Sim. Assim, acho que talvez eu possa tirá-las da parede. Não sei se dá para montá-las lá fora ou aqui fora. A gente junta assim, você vê. Tá. Não, vamos fazer isso. Você que sabe. Mas talvez a gente possa começar obedecendo até uma questão cronológica e de tamanho, pelos retratos. Tá. Porque a gente começa que
trabalhos mais antigos, né? Como esses aqui, e são menores. Isso. E aí a gente começa, né, experimentando uma coisa mais fácil e depois a gente vai para as coisas mais complexas, né? Eu vou revelar uma coisa. Os peixes, se você tirar essa camada do peixe, tá cheio de autorretrato. Era uma série enorme, também. assim, Tem né? isso E aí também, ele pintou, eu falei, não, você não fez. Ele fez. Eu fiz. É. Eram os Mas- retratos de escola. Mas eu era guardei um muito bom. tanto. Eu Porque guardei. eram muitos, né? Pois é. São muitos. Por isso que é importante o curador, entendeu? No sentido de que eu já não olho mais nada aqui, né? Eu só vou acumulando a coisa, assim, né? Então, a metáfora da concha, ela é real, viu? Né? Ela vai ficando, né? Ela vai ficando... Tá vendo? Quando você nasce, quando você envelhece. Claro que essa aqui é muito mais bonita, porque tem toda, né? Toda a configuração, né? Inclusive, ó, você viu os dentinhos da concha? A gente fica lembrando dos detalhes. Assim, esse movimento movimento do pincel. Pode parecer uma coisa meio... Lembrei onde está o negócio. Achei aqui. Se eu perder esse caderno, cara, é como se perdesse meus olhos. Esse aqui, lembrei. Desculpa. Esse aqui, Ernesto. Tudo isso que você está vendo aqui é esse caderninho aqui. Você viu? Olha, Ernesto, tá vendo? É aquele que você viu. Que eu não quis deixar na sua casa, lembra? Lembro. Esse aqui eu vou levar. Eu não quis deixar, não. Esse aqui eu vou levar. Por isso eu tô fodido. Eu aprendi a pintar nesse caderno. Que é o... Ó, pode mostrar, é a agenda da Telefônica. Chegou em casa isso daí. É a agenda que quando começaram a colocar os fios no interior de São Paulo, né? Aí eu pintei por cima. O papel é excelente. Você veio, né, sua curiosa? Eu lembro. Eu lembrei agora disso também. Aqui, ó, eu sou apaixonado por essa pintura, que é o do Arnold Böcklin, que é a Ilha dos Mortos. Tem as 7 versões. O que
você acha dessa ideia de a gente ter caderno escolar? alguns cadernos? Não precisam ser muitos, talvez uns 2 ou 3. Tirando aqueles cadernos. Sim, né, sim, os cadernos outros. que Dá pra ser sim. que conversam de Com a alguma exposição. forma com a exposição de pintura. E eles podem estar até à parte, assim, sem estar à Eu acho- venda e tal. Eu acho legal, assim, porque o que você propõe é uma colagem de olhares, né? De sensações, assim. Então a pessoa, ela tá olhando aquela paredona, né? Com um monte de camadas, né? Vai se dar essa estrutura também, né? É uma forma de apresentação da pintura, que é pintura em pedra, tem pintura em lona, pintura em madeira, né? Eu acho legal, acho bacana. Porque essa própria ideia do atol, né? Que ele é uma simbiose entre um elemento geológico, né? Que é um vulcão, e um elemento orgânico, né? Que é o coral, né? Exatamente. Então você tem essa Um simbiose, acúmulo, né? esse acúmulo, mas essa simbiose entre o orgânico e o inorgânico. E a forma como isso vai se organizando no tempo e no espaço, né, porque é justamente um acúmulo, como você disse, obedece uma lógica que tem tudo a ver com a sua lógica, né, de construção, assim, né? Por isso que eu me referi a um pensamento mais florestal, assim. Mas a gente pode pensar também nessa vida marinha, né? Quer dizer que você tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, muitas vidas, muitas cadeias que se retroalimentam e todas elas com a sua inteligência. Então você não tem uma uniformidade, você não tem uma coerência linear, mas você tem, na verdade, toda essa riqueza, essa diversidade que vai se construindo numa espécie de acordo entre as partes, né? Assim, e que, no fundo, se equilibra em torno de um princípio único, que é o da vida, né? Então, isso eu identifico muito na forma como você transita entre esses diferentes temas, porque quando você vê essas imagens, você está sempre lidando, no fundo, com a questão da vida e da morte, com a questão da criação e da destruição. Então, e também com a questão da mesma forma, com a questão da memória e do esquecimento. Né? Isso aí mesmo. Então, você vê as casas antigas, a imagem dos seus pais, ao mesmo tempo os ninhos abandonados, os pássaros mortos, ao mesmo tempo os pássaros vivos voando, as árvores frondosas, circundadas por pássaros, ao mesmo tempo a cratera de um meteoro que caiu há milhões de anos atrás, e um incêndio numa casa, e um vulcão em erupção. Quer dizer, o tempo todo você tem essas forças que produzem esse ciclo incessante de nascimento, de morte, de construção e destruição. E tudo isso é permeado também por uma conexão muito forte com a memória. Né? Porque você traz o tempo todo esses elementos que estão nessas visitas recorrentes aos livros ilustrados, à literatura de forma geral, mas os livros de imagem da sua infância, as fotografias de família, aos objetos. Quer dizer, todos esses elementos de memória, eles também convivem com o necessário esquecimento, que é vital para que a invenção possa acontecer. Né? Porque se você só tem sempre a memória, você tem só a cópia. Né? E é nesse lapso entre a memória e o esquecimento que se produz o espaço da invenção, né? Da imaginação, né? Do sonho.
e é bonito pensar isso em relação a esse processo de criação e destruição, de nascimento e morte. E é interessante como nessa exposição você tem tudo isso organizado de uma forma aparentemente caótica, mas que obedece essa ordem dos substratos, né, das camadas, assim, e que na verdade ela tem a sua organização, né, por mais, vamos dizer, orgânica que seja, né. Não, cara, é muito louco. Fazia tempo que eu não mexia nas coisas aqui. Nossa. Que dentro dessa ideia de mostrar essa multiplicidade de visões e de linguagens que você utiliza, seria interessante criar uma ponte entre essas diferentes formas de expressão, né? Então a gente vai ter a célula tronco, que de certa forma reúne muitas coisas com as quais você trabalha. Então tem a escultura, tem o livro, a gravura, os objetos, pinturas, né? É numa madeira, nessas madeiras aqui? Nessas células troncos, né? Você tem essa, vamos dizer, quase que uma síntese de várias linguagens com as quais você trabalha, né? Mas acho interessante a gente ter também trabalhos que conectem aquilo que é pintura pura, vamos dizer assim, né? Com essas outras linguagens que são muito fortes no teu trabalho, a gravura, né? O desenho, né? E, por exemplo, essa série aqui de pastéis coloridos com as estilos impressas, eu acho interessante por conta disso, porque eles aproximam, né, a pintura da gravura, assim, do livro também, né, que é uma outra coisa que com a qual você trabalha muito, né? Essa conexão da imagem com o texto, né, que é a ilustração, né, que é uma coisa que você também visita muito, né? Você viu essa em pé? Então, eu vejo com a minha cabeça. Mas essa, assim, não é muita coisa, cara? Assim, então, a gente vai, no primeiro momento, escolher bem mais coisa do que a gente vai expor. Entendi, tá. Então, a sobra, assim. Porque aí, na hora de montar a expografia e depois, na hora
de montar a exposição mesmo lá, a gente vai Entendi. fazer uma última seleção, assim. É bom a gente ter trabalhos a mais, Tá. porque não adianta a gente premeditar tudo, porque no espaço é que a gente vai sentir de fato como essas imagens vão funcionar, Tá. né? E se a gente vai com uma coisa muito contadinha, a gente vai contar só com o que a gente é capaz de pensar e imaginar agora. Não, perfeito. E a gente tem que ter esse Esse respiro, esse bombeamento, né? exatamente, para lá Tá. poder, sabe, adaptar, né? A gente vai muita coisa. Eu acho que assim o processo ele acelerou, acho de uma parte também pelo entendimento que eu tive das redes sociais, cara. De ir procurando algumas coisas que vão aparecendo. Eu tenho uma pastinha só das coisas que eu posto no Story, né? Que é esse livro digital, né? Então tudo isso que você falou, a gente vê tudo isso num aparelhinho, né? Só que não tem massa, né? Não tem distância, tal. Eu acho que a expografia que você propôs é para se aproximar de uma coisa que ela é muito antiga, que são as crateras e tudo mais, de uma coisa que é presente, que é a representação dessas crateras, mas a pintura também é muito antiga. Nós começamos a entender o ser humano, a nos entender, pintando, desenhando, gravando, destruindo, construindo, né? Não, o Jardim, que tem uma frase maravilhosa, gravura é mais antiga que a arquitetura. Eu adorei essa frase, e é verdade, né? Você vai lá, faz um sulco numa árvore. E Num todo- osso, né? Num osso. Numa parede de pedra. É. É minha essa pintura. Não é nada, minha. Nossa, então você copiou de mim. É. Não. Porque eu tinha um BTV assim. Ah, assim, nós trocamos, não trocamos? Separei ele. O Essa seu é olho. minha. Não, o seu olho é um negócio muito incrível, cara. Mas você É mais mexeu incrível. nela. Não Você mexi, não. melhorou. Deixa eu sair daqui. Olha, ele pegou uma pintura. Não, nós trocamos. Trocou. Que legal, cara, gostei. Gostei, ficou melhor. Eu amo isso daí. Era uma pintura minha. Você não lembra que nós trocamos? Lembra? E ele trabalhou em cima, agora que eu vi. Que legal, gostei. Não, mas você não lembra daquele beija-flor Bem TV que eu te dei, que tá voando? Que Sim, tava junto das é, tintas? eles trocam. Aí nós trocamos. Que legal. Ai meu Deus do céu, esse olho que ele tem, essa memória é incrível, cara. Não, adorei isso. Eu acho que é naquele filme do Herzog também, que tem o Caverna dos Sonhos Esquecidos. Acho que é nesse filme, né, que tem uma flauta. O cara toca essa flauta de 30 mil anos, assim. O cara toca isso, cara, assim. Não sei se é uma réplica e tal, mas é um pedaço de uma asa de urubu, uma omoplata de urubu. O cara fez 4 furinhos lá, começou a tocar. Nossa senhora. Ali você tem tudo, né? Só falta a música, assim. Eu acho que é por aí mesmo. Porque na biblioteca, olha a situação que tá isso aqui, né? Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Ele tá meio socado aqui, pô, mas eu vejo esse livro direto. Não sei se você conhece. A Terra Ontem e Hoje. Olha a capa. Olha a capa. A diferença É, ó. isso aqui era um como é que chama? Geleira, Uma geleira. né? Glaciar, né? É, um glaciar. que agora não existe. Não, aqui tem várias. Olha a situação que tá o livro, né? Quer ver? Essa aqui, olha, só decoloração, assim, A né? poluição, né? Esse aqui é antes, ó. A outra pessoa Depois. já Acho que é, né? É. é. Quer ver?
Olha aqui, olha de onde vem os vulcos. Essa imagem é foda, né, cara? Depois da erupção do... No vulcão, não sobrou nada, cara. Olha como é. Que nem Gaza, né? Sim. Que nem Gaza, cara. Você lembra Gaza antes? Não tem mais nada. Ela destruíram tudo. Né? Então isso aqui me interessa bastante. Olha isso aqui. Secou o rio. Aí você vai escolher. Eu, outro dia no Instagram eu vi, cara, isso aí. Tinha um vale suíço. Cara, as fotografias desse vale eram de cinema, assim. Todo mundo tinha um cartãozinho dessas casinhas lindas, não sei o quê. Cara, demorou 23 segundos, cara. Caiu uma geleira lá. Soterrou, não existe mais nada, cara. E falando em tempo, a gente pode considerar que arco de tempo para essas pinturas que estão na exposição, assim? Você tem uma noção de... 27 anos. 27 anos. 27 anos. Tem de hoje, tem aqueles retratinhos, tem um retratinho pequenininho, né? Era da época da faculdade, 1997. É isso aí mesmo. Fora que, por exemplo, algumas pinturas eu vou trabalhando durante 6 anos, né? Então, por exemplo, a gente fez uma filmagem agora, mas vai acrescentar mais coisa lá. Dá pra mostrar, tal, não sei o quê. Mas dá pra... Acho que vai ter mais coisa lá. O branco, né? Eu preciso de um branco que seja mais puro, assim. Sim. Porque eu bati o branco na paleta e eu esqueci disso aí. Tem que bater o branco numa paleta à parte. Porque você vai sujando, né? Vai sujando. É isso aí mesmo. Então são 27 anos de... né, compreendidos nessa exposição. Quantos anos você tem de trabalho? De trabalho? Uns 34? Cara, eu acho que mais, porque pra mim eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Então, Desde os 2 anos de idade, eu acho que eu trabalho. Não, é verdade. Pra mim nunca parou. É verdade. Não, porque assim, quando você dá a batida do pincel, entendeu? E faz o seu desenho, ali você tem tudo, então. Então você tem ou uma parte do rio desses anos, ou você tem tudo. Sim. Aí dá pra pensar nisso aí, né? Porque é a mesma coisa se você pega um pedacinho daquela raiz ali, ó. Ah, mas quanto tempo tem? Sim. Né? Quer dizer, então lá. Sim, não, você tem razão. Tudo que a gente faz tem a idade da sua vida, É né? verdade. Até o momento que você fez, né? É verdade isso, né? Porque No seu as caso. pessoas às vezes são muito curiosas em relação a isso. Ah, mas quanto tempo você demorou para fazer esse trabalho? Pois Como é. se fosse uma coisa que pudesse se computar em horas de É. trabalho, assim. Exato. E na verdade, sei lá, uma pintura que você fez aos 35 anos tem 35 anos. Demorou 35 anos para fazer, né? Isso aí é legal. Com 50 anos tem 50 anos, porque isso que você traz com essa ideia reafirma essa conexão existencial com o fazer, né? Quando a gente... É isso que você falou, quando você bate o pincel ali no suporte, né? Ele, de certa forma, está carregando toda a tua experiência, né? Exato. Toda a tua esperança, né? Toda a tua força vital, tudo aquilo que você foi capaz de reunir, né? Exato. Até o momento, até aquele instante em si mesmo, né? Então, o tempo do trabalho é o tempo da sua existência. E se você tiver sorte, é um tempo que vai transcender a sua existência, né? Aí nós estamos falando de ancestralidade, de verdade. Aí a gente cutuca muita coisa. É verdade, nesse sentido que, na verdade, o trabalho pode ter um tempo muito maior do que o da própria existência. Porque se ele se conecta
a uma Uma outra. inteligência, A outra inteligência? a uma inteligência que, na verdade, só nos atravessa, mas isso. que a gente nem sabe que idade tem. Exatamente, exatamente. Aí você começa a nem fazer mais sentido, né? Esse tipo de datação, né? Não faz. É engraçado que há 2 dias atrás eu revi, acho pela 10ª vez, o filme O Abraço da Serpente, Nossa, esse filme é muito né? legal. E é exatamente Você que me isso, apresentou, né? né? Exatamente isso, porque ali... Não, aquele final, cara. Pois A é. gente pode falar, não, aquele final do caralho. É isso, né? O cara recebeu energia. A energia tá ao redor do cara, né? O cara, ele acorda, né? Esses símbolos, essas imagens não são produtos de uma construção humana, né? Mas são frutos de um acesso humano a uma construção que não é humana, né? Não é nem sequer humana, né? É um dom mesmo, né? É aquilo que o mestre falou pra gente, né? São seres criados, né? É difícil falar sobre isso aí, né? Então a gente só está, na verdade, reafirmando algo maior dentro da gente, né? É difícil, muito difícil falar sobre isso, mas com o Abraço da Serpente ele tenta pegar um pouco isso daí. Eu acho que os trabalhos de pintura, de gravura, de desenho... Tem uma hora que eu acho muito incrível, que é quando chega o segundo explorador, o americano, Sim, e encontra o Karamakati já velho. velho, e ele está repassando aquelas As pinturas na pedra, que é algo que no filme do Herzog, do Caverna dos Sonhos Esquecidos, tem um jovem antropólogo que se refere a uma cena idêntica a essa na Austrália. é verdade. De um aborígene australiano repassando um desenho que tinha milhares de anos. Assim. Aí até o paleontólogo fala, o que você está fazendo? Está estragando? Não sei o quê. Não, estou... Eu estou mantendo isso vivo, né? Mas é interessante que nesse momento esse xamã, ele estava vivendo numa sombra de esquecimento, né? E ele falava, essa pedra costumava falar comigo e me ensinar. E agora eu não consigo mais escutar, né? Tudo ficou mudo para mim, né? A água, o céu, as árvores, a pedra emudeceram, né? Quer dizer, eu perdi a capacidade de ouvir. E aí a única coisa que restou para ele foi repassar uma imagem que um dia ele próprio tinha feito, mas que ele não lembrava mais o significado. E eu comecei a pensar o quanto que a gente, como artista, às vezes não está nessa condição, entendeu? A gente muitas vezes está só nessa condição de alguém que está só repassando alguma coisa que você soube um dia, mas não sabe mais, e você fica... pode ser. E em alguns outros momentos você de fato consegue ouvir, você consegue estabelecer um contato realmente vivo, inteligente, né, com a própria existência, e aí você realmente traz essa informação, né, de um mundo para o outro, né? Mas muitas vezes a gente está só repassando alguma coisa que um dia alguém soube, mas você já não é mais capaz de saber, e, no entanto você repete. Isso me fez pensar muito sobre também a ideia de tradição, né? Talvez por isso que você dá aula. Para tentar... Porque a função do pajé era aquela coisa lá, tá tentando ensinar o cara, né? A ver. Talvez eu já não vejo mais e preciso dos alunos para que me ensinem a ver. Não é eu que estou dando aula, eles que estão me dando aula. Pois é, a coisa linda desse filme é isso, né? Quando a pessoa que foi ali procurar
a informação com ele, é ela que vai dar a informação. Né? Exatamente. Não, eu quero que você me leve a tal lugar. Não, você é que vai me levar até esse lugar que você... porque eu não lembro mais. Eu não lembro o cara mais, mas falou, é você... verdade. Quer dizer, a tua isso aí necessidade, a tua necessidade... Vai me recordar. E vai também te ensinar a chegar onde você precisa chegar. Né? A tua necessidade vai abrir o caminho, né? Para encontrar o que você precisa. Né? E por isso você precisa do outro, então. Exatamente isso. É por isso que a gente precisa do outro. E é nesse contexto que a gente tem que compreender uma exposição como esse momento, esse lugar de compartilhamento dessas visões, dessas experiências com o outro. Né? Porque senão a gente podia ficar só dentro do ateliê, trabalhando para si mesmo. Né? Mas quando você compartilha essas visões com o outro te revela coisas que você próprio que fez ou já se esqueceu ou sequer foi capaz de ver. Porque o olhar do outro traz uma percepção que é diferente da sua, né? Não, completamente diferente. E não tem nada a ver com vaidade, né? Fazer exposição com vaidade. Pois é. Ah, nossa, que lindo. Ou só para vender, né? Ou só para vender. Não tem nada a ver isso, não. É um desespero para a gente ter a resposta, né? Sim. Porque eu me dico de muita coisa. A gente tem esse prazer de fazer, mas acumula, né? Aí fica meio esquecido, né? Fica meio pra lá, né? Então a gente precisa dessa resposta, né, cara? A gente precisa. Ficar correndo atrás de lugares para expor, ou oportunidades para expor, ou que o mantenedor, de uma certa maneira, acredite na gente, que a gente possa realizar, não é nenhuma coisa educativa, assim, mas é para que a gente possa aprender novamente, né? Que as pessoas possam trazer respostas para a gente. É uma troca. Né? É, uma troca. Aí a gente fica, pô, acho que é por aí. Acho que a gente fica em outro estado, né, Hernando? Quando alguém vê o seu desenho, assim, consegue analisar o signo, né? Quando você pega uma pessoa mais sensível, assim, acho que é por aí, né? Tem uma cena até antes dessa no filme, que justamente esse xamã velho tá ali pintando o desenho na pedra e aí chega ele esse chega forasteiro de barco e aí que sim, né? Chega pelo rio serpenteando. E aí ele começa a perguntar, né, Tucano, assim, perguntando, querendo se certificar quem é aquele homem que está ali, né? O xamã fala, você consegue me ver? Não sei se você lembra dessa parte. Não Ele quer dizer, não fala você consegue me ver, ele fala você me vê. Por que isso? Justamente porque ele se sentia como um fantasma. Porque essa coisa do esquecimento, esse isolamento dele, né? Ele já se sentia como esse fantasma que vivia no mundo do esquecimento. E aí ele não tinha ninguém para falar. Exatamente. Quando o cara chega, ele fala, você me vê, né? E é um pouco isso que o artista, de certa forma, está sempre perguntando, busca, né? quando ele compartilha uma imagem que faz, né? Nossa. Ele está perguntando, você me vê, né? Quer dizer, isso tudo que a gente vive numa espécie de sonho, de loucura, de embriaguez ou de imaginação, né? Mais alguém consegue ver isso, né?
Mas alguém consegue me ver nessa... Perdeu a nessa, conexão, né? Então, É verdade. esse momento do compartilhamento daquilo que a gente faz com o outro, né? É um momento existencial, né? Não é só uma questão social ou sequer cultural, né? É uma questão, antes de mais nada, existencial, assim. De alguma forma, é onde você faz essa pergunta através da sua obra, né? Você me vê? Acho que enquanto é isso, tem que esperar 2 meses agora pra secar.